Olá, meus amigos, bom dia. Hoje vamos estudar colocação pronominal, um assunto que é recorrente em provas e concursos. Então vamos ver os três casos. Para a gente estudar a colocação pronominal, precisamos conhecer os pronomes. E eu vou dar a vocês agora os pronomes oblíquos átomos, porque temos os pronomes pessoais do caso reto, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e os pronomes oblíquos, que temos os oblíquos átomos e tônicos, que são me, te, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe, nos, conosco, vos, convosco. Então, colocação pronominal. Há três casos que precisamos saber sobre colocação pronominal. Primeiro, temos o caso de próclise. Segundo, ênclise. Ênclise, próclise, ênclise e terceiro, mesóclise. Então, temos esses três casos quando estudamos colocação pronominais. Próclise, ênclise e mesóclise. A próclise é quando o pronome. Daqui a pouco eu vou dar a vocês os pronomes pessoais, oblíquos, no caso, os pronomes átomos oblíquos, ok? Então, próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Então, próclise, o pronome vem antes do verbo. Na ênclise, o pronome vem depois ou depois do verbo. Após o verbo, ok? Fica após o verbo. Ênclise, o pronome vem após o verbo. Mesóclise, você lembra me de meio. Então, no meio do verbo. Então, na mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. Ok? Então, isso é o estudo de colocação pronominal. Colocação pronominal. Ou seja, onde colocamos o pronome? Antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo, ok? Então, e vamos agora conhecer os pronomes oblíquos átomos. Pronomes oblíquos. Átomos. Então, são esses. Me, te, se, o, a, perdão, o a, não, o, os, lhe, o, lhes, ok? MTCOA, perdão, tem um A também. O A é pronome átomo. A, MTCOA, os, lhes,
olhei, vos, nos e o vos. Nos e vos. Atenção, não é nós, não é nos e vos, ok? Então, esses são os pronomes oblíquos átomos. Me, te, se, a, os, lhe, nos, vos. Lhe, vos, as. Aqui faltou o as e o lhes, no plural, né? Pronto, sempre lá em plural. Então, me, te, se, a, os, lhe, nos, vos, as, lhes. Esses são os pronomes oblíquos átomos. Depois tem os tônicos, é mim, ti, ok? Mas vamos trabalhar por agora os pronomes oblíquos átomos na colocação pronominal, ok? Então, tome nota aí e vamos para os estudos de próclise, ênclise e mesóclise agora, ok? Então, aqui são os pronomes oblíquos átomos que vocês precisam conhecer para poder aplicar na próclise, ênclise e mesóclise. Agora vamos ver o primeiro caso de próclise. Um pronome vem antes do verbo, ok? Deixa eu olhar um exemplo aqui. Para ficar melhor. Exemplo de próclise. Um exemplo aqui, ó. Não a deixe sofrer. Lembrando que tem alguns advérbios, algumas palavrinhas, como o advérbio de negação. O advérbio de negação ele atrai o pronome. Então esse a aqui é um pronome oblíquo átomo, que está antes do verbo deixe, do verbo deixar, ok? Pronome oblíquo átomo. Então aqui é um pronome oblíquo átomo, POA. Não a deixe sofrer. Então aqui, pronome antes do verbo, né? É um caso de próclise, ok? Caso de próclise. Próclise. Agora vamos ver um caso de ênclise. Número 2. Ênclise. Ênclise, quando, lembra, ênclise, o pronome vem após, né? O pronome vem após o verbo, ok? Após o verbo. Vamos ver um exemplo aqui. Ajudei-o a... Ajudei-o naquele trabalho, por exemplo. Trabalho. Observe o verbo ajudar, ajudei, ou pronome oblíquo átomo, ok? Então, após o verbo, temos um caso de ênclise. Então, aqui é uma ênclise, ok? Estão entendendo? Então, lembrando, próclise vem antes do verbo, o pronome, e ênclise vem após o verbo. Ajudei-o naquele trabalho. Agora vamos ver um caso de mesóclise. Vamos ver um exemplo aqui moderno. O mesóclise vem no meio do verbo, ok? Dar-te-ia a minha vida. Vamos apagar aqui. Vamos ver agora um caso de mesóclise.
3, vou botar aqui. Mesóclise. Lembrando o pronome M de meio, vem no meio do verbo, ok? Vem no meio do verbo. Dar-te-ia, exemplo, dar-te, perdão, tem um item aqui, dar-te-ia, minha vida, minha vida. Então, pronome oblíquo T. Pronome oblíquo T. No meio do verbo dar. Verbo dar. Ia. Dar-te-ia. A origem do verbo é no verbo daria. Daria. O verbo daria está no futuro do pretérito. Observação, nessa terminação ia, por exemplo, daria, cantaria, falaria, correria. Essa terminação ia, temos o tempo verbal futuro, futuro do pretérito, ok? Então, no futuro do pretérito, eu uso a mesóclise. Dar-te-ia minha vida. Então, temos dois casos que eu vou usar a mesóclise, futuro do pretérito e futuro do presente. Por exemplo, o verbo falar. O verbo falar é um verbo no infinitivo, né? No futuro do presente, ele vai ficar falarei. Falarei. Essa terminação brei, cantarei, falarei, direi, escreverei. Essa terminação rei, temos o futuro do presente, ok? Então, só decorar essas terminações. Terminação ia, daria, cantaria, falaria, futuro do pretérito. Terminação rei, cantarei, falarei, futuro do presente. Então, quando temos o verbo no futuro do pretérito, futuro do presente, eu devo usar, no caso, a mesóclise. Vamos usar o verbo falar no futuro do presente. Falar-te-ei a verdade. Então, o verbo falar, usando a mesóclise, falar-te-ei a verdade. Então, aqui, o verbo falar, com a terminação rei, o pronome oblíquo átomo, no meio do verbo, mesóclise, ok? Então, o macete é esse. Na mesóclise, eu vou observar se o verbo está no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Futuro do pretérito, terminação ria. Falaria, cantaria, diria. Então, se eu falar, por exemplo, aqui nesse verbo dar, dar-te-ia minha vida. Futuro do pretérito. Falar-te-ei a verdade. Futuro do presente. Então, esses são os três casos de colocação pronominal: próclise, mesóclise, próclise, ênclise e mesóclise. Próclise, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem após o verbo. Certo? Então é isso aí. E bons estudos. Na próxima aula, eu vou continuar com a usação de pronome, de colocação pronominal e fazer alguns exercícios com vocês, ok? Até mais.